Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Mauro Branquinho, eu sou advogado e diretor-geral do Grupo RPPS Brasil. Nós somos especialistas em regime próprio de previdência, atuamos em todo o Brasil e há 13 anos acumulamos experiência na gestão previdenciária de regimes próprios. Bem, esse vídeo tem o intuito de trazer informações sobre o projeto de lei 051 de 2020, que foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Viçosa e que encontra-se atualmente na Câmara Municipal para análise. A intenção aqui é analisar o projeto e a documentação que lhe serviu de fundamento. Esse projeto visa realizar a primeira etapa da reforma da Previdência Municipal. E dentro dessa reforma, nós temos a transferência dos benefícios temporários, ou seja, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão, que antes eram benefícios previdenciários, mas em decorrência da alteração do rol de benefícios que foi realizada pela Emenda Constitucional número 103, em novembro de 2019, nós teremos que retirar esses benefícios temporários do rol de benefícios da Previdência própria do município de Viçosa. Então, é uma obrigação que vem decorrente de norma constitucional, de uma emenda constitucional. Essa adequação, ela é obrigatória, teoricamente ela não causa nenhum prejuízo ao servidor público. No entanto, no projeto de lei 051, nós temos um fator aqui que me causa preocupação. Foi feita a revogação dos benefícios temporários na lei previdenciária do município. Existe um artigo prevendo que o ente federativo vai ser responsável pelo pagamento desses benefícios. No entanto, não há uma regulamentação sobre esses benefícios. Quando eles serão pagos ao servidor, como serão pagos, em que valor, não existe nada regulamentado. Então, salvo se existir uma previsão em uma outra lei do município, seria importante que o projeto já regulamentasse esses benefícios, de preferência inserindo-os dentro do Estatuto do Servidor e o Estatuto do Magistério. E nós sabemos que na administração pública a gente está vinculado ao princípio da legalidade estrita, ou seja, a administração só pode fazer o que a lei autoriza. Em não tendo esses benefícios regulamentados, como que eles serão pagos ao servidor? Como que o servidor vai exigir o direito dele? Então, por isso, aí a nossa sugestão para que haja regulamentação. Inclusive, encaminhamos aos sindicatos, o Sinfup e o Sindiúter, que foram os responsáveis por solicitar essa nossa análise, uma proposta de regulamentação desses benefícios dentro dos estatutos dos servidores e do magistério. Bom, para falar do outro item que o projeto de lei pretende alterar, é importante lembrar a vocês que o custeio da previdência do município, ele tem uma base principalmente nas alíquotas patronais e funcionais, além de ter outras receitas, como os rendimentos dos investimentos financeiros, do patrimônio do Instituto, a compensação previdenciária, que pode ser recebida aí do regime geral, do INSS, mas o nosso foco aqui é especialmente a questão do custeio com alíquotas. Antes de adentrar nessa questão do projeto de lei, é importante a gente trazer aqui essa informação que é um pouco preocupante. A gente encontrou divergência nos dados da avaliação atuarial de 2020 com os dados que foram informados espontaneamente pelo IPREV ao CADPREV, o sistema CADPREV da Secretaria de Previdência, que é um dos órgãos de controle e fiscalização. A quantidade de servidores, aposentados e pensionistas está divergente nesses dois documentos.
e talvez a justificativa seja aquela que foi apresentada na página 34 da avaliação atuarial do plano financeiro, aonde é informado que 12 participantes do plano financeiro foram lançados no fundo previdenciário na avaliação do exercício anterior, de 2019. Isso aqui está informado como erro, mas me causa grande preocupação essa informação de transferência de beneficiários, de participantes de um plano para o outro, porque a legislação federal proíbe expressamente que você faça transferência de vidas entre os planos em regimes próprios que são segregados. Tanto a portaria número 464 traz essa vedação, quanto a portaria anterior a ela já previa essa vedação desde 2008. Como o município de Viçosa tem segregação de massas, ou seja, foram criados dois grupos de servidores. Um que está no grupo financeiro, servidores que foram admitidos antes de 2002, e outro que está no grupo previdenciário, que são servidores admitidos a partir de 2002. Você não pode transferir vidas de um grupo para o outro e nem pagar benefícios de pessoas de um grupo com dinheiro do outro grupo. Então, isso tem expressa vedação. É importante que o município e o IPREV façam uma análise aprofundada de qual foi o impacto financeiro para a previdência do município desse erro de transferência de vidas de um plano para o outro. E aqui, uma outra preocupação nossa. Se a gente avaliar que essas 12 vidas são referentes a servidores que ganham salário mínimo, de qualquer forma, a gente tem aí R$12.000 de base de cálculo que gerou contribuição previdenciária para o grupo indevido e, pior, se uma dessas vidas gerou benefício previdenciário, houve gasto de recursos no plano inadequado, no plano errado. Então é importante essa análise aí por parte do IPREV e do município para apurar o impacto desse erro de 2019 para cá. Bom, sobre o projeto de lei 051, ele não traz nenhuma alteração na alíquota patronal, né? Ele mantém as alíquotas atualmente vigentes e ele propõe alteração exclusivamente na alíquota funcional, majora a alíquota de 11% dos servidores para 14%, de forma uniforme, independente da faixa salarial de cada servidor. E também, após solicitação dos sindicatos, o município e o IPREV apresentaram a possibilidade de criação de alíquotas progressivas funcionais para custeio da Previdência. Na visão apresentada aí pelo município, no estudo apresentado por ele, com o IPREV, o plano financeiro e o plano previdenciário, com a implementação de alíquotas funcionais progressivas, necessitaria majorar a alíquota patronal para 28%. E a tabela para os servidores seria essa, seria de 5 faixas salariais, né, com alíquotas variando entre 11% e 19%, e nesse cenário seria importante comprovar o equilíbrio financeiro e atuarial da implantação dessas alíquotas progressivas. Seria necessário fazer a taxação de aposentados e pensionistas a partir do salário mínimo. E seria necessário, e essa tabela com alíquotas entre 11% e 19% foi escolhida porque, na visão do IPREV e do município, é importante que a média das alíquotas progressivas gire em torno de 14%, para manter aí esse equilíbrio financeiro e atuarial. Na verdade, aqui a gente precisa desconstruir essas informações, porque, inicialmente, equilíbrio financeiro e atuarial
ele não depende exclusivamente de uma parte do custeio, só das alíquotas funcionais. O equilíbrio financeiro e atuarial ele vai ser obtido a partir de todas as fontes de receita, né, em especial alíquotas patronais e funcionais. Então, se a criação de alíquotas progressivas, de alguma forma, faz com que o IPREV arrecade menos, basta compensar isso nas alíquotas patronais, que a gente teria um equilíbrio novamente. E essa informação sobre a taxação dos aposentados e pensionistas, em se cobrar a alíquota previdenciária de aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo, isso também não é simples assim e obrigatório. A emenda constitucional número 103, ela autoriza, quando da criação das alíquotas progressivas, que o ente federativo possa fazer a cobrança de aposentados e pensionistas a partir do salário mínimo. Mas é a política que vai ser adotada pelo município, o estudo atuarial que ele vai fazer sobre os impactos, é que vai fazer com que ele decida se ele quer cobrar somente a partir do teto do INSS, que hoje é R$ 6.101, ou se ele vai cobrar sobre algum teto abaixo disso. Ou seja, poderia taxar a partir de 3 salários mínimos, de 4 salários mínimos, ou mesmo manter o atual, que é o teto do INSS, R$ 6.101. Então, até esses 6.101, os servidores aposentados e pensionistas seriam isentos de contribuição previdenciária, e a parcela que excedesse esse teto teria a contribuição de acordo com a tabela progressiva implantada pelo município. Bom, a gente viu aqui uma divergência também em relação às informações. Vamos colocar primeiro da seguinte forma. No plano financeiro, a avaliação atuarial de 2020, independente de se implantar a alíquota progressiva ou uniforme, já prevê a majoração da alíquota patronal de 22% para 28%. Então, independente de alíquota funcional, a avaliação atuarial prevê majoração de 22% para 28%. E existe uma divergência no estudo apresentado pelo município IPREV com aquilo que consta dentro da avaliação atuarial que foi encaminhada anteriormente aos sindicatos e à Câmara Municipal. A tabela que agora o IPREV e o município utilizam para alíquotas progressivas apresentam aí 5 faixas salariais com alíquotas variando de 11% a 19%. Mas lá dentro da avaliação atuarial de 2020 do plano financeiro, já tinha a previsão de alíquotas progressivas com 8 faixas salariais e alíquotas variando de 7,5% a 22%. Então está tendo aqui uma divergência muito grande de informações e principalmente quando a gente vê esse resultado aqui, é que a gente não entende como que esse estudo foi realizado. O estudo atual do IPREV apresenta um resultado financeiro, por exemplo, com alíquotas progressivas de 13.664.000 e alguns reais, sendo que na avaliação atuarial, com aquelas 8 faixas, diferente dessas 5 atuais que estão sendo apresentadas agora, o resultado final é o mesmo. Ou seja, alguma parte do cálculo aqui está errado, ou o que foi feito dentro da avaliação atuarial, ou o estudo que foi apresentado a posteriori pelo município e pelo IPREV. Porque essa diferença de 5 faixas salariais para 8 faixas salariais e a diferença de alíquotas de um estudo e de outro não poderiam chegar a esse mesmo resultado financeiro de arrecadação. Então, aqui tem uma inconsistência clara. Referente ao plano previdenciário, os estudos do município e do IPREV
apontam que a alíquota patronal necessitaria ser majorada de 18,57% para 28%. E, da mesma forma, a tabela apresentada hoje é de 5 faixas salariais com alíquotas variando de 11 a 19, sendo que na avaliação atuarial do plano previdenciário já tinha o estudo de implementação das alíquotas progressivas, mas lá eram 8 faixas salariais e alíquotas variando de 7,5% a 22%. Então aqui tem uma inconsistência ilógica. A gente vê exatamente porque o resultado financeiro continua o mesmo, independente da mudança da quantidade de faixas salariais e as alíquotas a serem aplicadas. É impossível que os resultados obtidos sejam os mesmos. Principalmente, um fator aqui importante para a gente avaliar. Essa informação trazida agora pelo município, pelo IPREV, de que a alíquota patronal no plano previdenciário também teria que ser majorada para 28%, ela não demonstra corresponder à realidade, porque, na verdade, o plano previdenciário teve um resultado técnico atuarial superavitário. A avaliação atuarial de 2020 apontou que, apesar de existir, sim, um déficit atuarial, a situação atual do município, onde a alíquota de custo suplementar é maior do que aquela necessária prevista nessa avaliação de 2020, o município mantendo a alíquota atual da Lei Municipal número 2.800 de 2020, o município teria esse superávit técnico, ficando aí positivo em quase 5 milhões de reais. Ou seja, a gente avalia que, se houver um estudo de cenário para fazer a recomposição entre as alíquotas suplementares que podem ser cobradas do município nesse momento e uma readequação da alíquota de custeio normal para recompor a diferença de arrecadação da alíquota funcional, seria possível implementar a alíquota progressiva com as 8 faixas salariais e alíquotas variando de 7,5% a 22%. Principalmente porque a diferença da arrecadação entre as alíquotas progressivas e a alíquota uniforme de 14%, ela tem uma variação de apenas 2,4%. Basta a gente calcular aí os valores que foram trazidos na avaliação atuarial, a diferença entre a arrecadação de uma e outra é 2,4%. Então, nada justifica a informação de que no plano previdenciário a alíquota patronal deveria ser majorada de 18,57% para 28%. No máximo, esses 2,4% seriam adicionados aos 18,57% para compensar a diferença de arrecadação funcional. Então é importante que seja reanalisada a situação do município, essa questão dos dados estarem divergentes na avaliação atuarial e na prestação de contas para a Secretaria de Previdência é algo muito importante, porque a divergência ela aponta inclusive a mudança de vidas de um grupo para outro, o que é vedado pelas portarias da Secretaria de Previdência. E é importante que a Câmara Municipal saiba que não há risco de se aguardar um estudo minucioso com novos cenários. Por quê? Porque o município de Viçosa tem certificado de regularidade previdenciária válido até fevereiro de 2021. E por mais que a portaria da Secretaria de Previdência solicite a comprovação da implementação do custeio
até 30 de setembro, nessa situação em que se apresenta, nós não podemos ter esse projeto de lei 051 aprovado. É necessário uma readequação dele, é necessário que um projeto novo traga juntamente a revisão das alíquotas funcionais com as alíquotas patronais, para que assim a reforma da Previdência seja feita de uma forma completa, né, essa primeira etapa, e também aquela questão que eu tinha falado anteriormente da regulamentação dos benefícios temporários. Bom, eu espero ter trazido as informações e justificativas necessárias e me coloco à disposição para esclarecimentos complementares. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.